A concepção cósmica da música permanece viva, com algumas variações, até o alvorecer dos tempos modernos. Tomando a metafísica por coisa ultrapassada, o século XIX a exclui de seu panorama em prol de uma concepção da música limitada somente à expressão do sujeito e da subjetividade. Essa interpretação, desenvolvida sobretudo por Hegel, ainda adere à ideia fundamental da ratio como ponto de partida e fim de todas as coisas. Schopenhauer, por sua vez, foi responsável por uma guinada carregada de consequências. Em seu sistema de interpretação, o mundo não tinha mais seu fundamento na razão, mas na vontade e representação. Ora, a vontade, segundo Schopenhauer, precede a razão. A música, a expressão mais original do humano, é assim expressão pura da vontade que cria o mundo, antes de toda a razão. É por isso que a música não deve estar submetida e nem ligada à palavra, exceto em casos excepcionais. Já que ela é pura vontade, a música, mais original que a razão, nos conduz ao fundamento da realidade. Essa reviravolta intelectual nos faz lembrar da transposição do prólogo de João por Goethe. Não mais no princípio era o verbo, mas no princípio era o ato. Uma transposição que encontramos em nossa época na tentativa de substituir a ortodoxia pela ortopraxia. Já que nos parece que a verdade é inacessível, a prática comum deve substituir a fé comum. Ora, a fé cristã sempre afirmou a primazia do logos sobre o ethos, como mostrou tão bem Guardini em O Espírito da Liturgia. Quando essa relação se inverte, o cristianismo, enquanto tal, deixa de existir. Contra esse duplo deslize dos tempos modernos, música enquanto expressão da pura subjetividade ou da pura vontade, ergue-se o caráter cósmico da música litúrgica, que nos faz cantar com os anjos. Mas esse caráter cósmico só pode desenvolver toda a sua força se o culto cristão como um todo estiver em relação viva com o Logos. Hoje em dia, as formas radicais do subjetivismo conduziram à dissolução do sujeito, e as teorias anárquicas da arte concluem essa obra de desconstrução. Talvez isso nos ajude a vencer essa hipertrofia do subjetivismo, essa inflação do eu, e a reconhecer uma vez mais que somente a relação com o Logos pode salvar o sujeito, ou seja, a pessoa, de seu isolamento, fazendo com que ele encontre seu justo lugar na comunidade dos homens, numa relação fundada, em última análise, no amor trinitário. O contexto atual representa, indubitavelmente, um grande desafio para a Igreja e para toda a cultura litúrgica. Não existe razão, contudo, para que nos desencorajemos. Temos, em primeiro lugar, a grande tradição cultural da fé que contém uma imensa força de vida. Assim, a liturgia pode tornar presente, e com um frescor intacto, esse passado do qual contemplamos os vestígios nos museus com um misto de admiração e nostalgia. Também temos a fé que hoje não está culturalmente muda, muito pelo contrário. Nossa época deu à luz importantes obras de arte inspiradas pela fé nos campos da pintura, da música e da literatura. Hoje em dia, também, a alegria da fé em Deus e a experiência de sua presença na liturgia são fonte poderosa e inesgotável de inspiração. Os artistas cristãos não devem pensar que estão na retaguarda cultural.
A liberdade anárquica e vazia das vanguardas, a qual esses mesmos cristãos deixam para trás, está a se esgotar por si própria. Somente a humilde submissão ao Logos oferece a verdadeira liberdade e abre-nos às reais dimensões de nossa vocação enquanto homens.